Vamos então seguir com a leitura comentada da Gênese, em sua edição original feita por Kardec. É a tradução da quarta edição francesa. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza e não por dogmas religiosos. Deus prova sua grandeza e o seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Allan Kardec. Capítulo 15. Os milagres do Evangelho. Nós vamos estudar nesta próxima série observações preliminares, sonhos, estrelas dos magos, dupla visão, curas, possessos, ressurreição, Jesus marcha sobre as águas, transfiguração, tempestade apaziguada, bodas de Canaã, multiplicação dos pães, tentação de Jesus, prodígios à morte de Jesus, aparição de Jesus após a morte e o desaparecimento do corpo de Jesus. Isso tudo nesse capítulo 15. Então vamos lá. Observações preliminares. Os fatos relatados no Evangelho e que têm sido até aqui considerados como milagrosos pertencem a maior parte à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm por causa primária as faculdades e os atributos da alma. Comparando-os com os descritos e explicados no capítulo precedente, reconhecemos sem dificuldade que há entre eles identidade de causa e efeito. A história registra fatos análogos em todos os tempos e entre todos os povos, em razão de que, desde que existem almas encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos têm sido produzidos. Pode-se, é verdade, contestar sobre esse ponto de veracidade da história, mas atualmente eles se reproduzem sob os nossos olhos, por assim dizer, à vontade através de indivíduos que nada têm de excepcional. O fato somente da reprodução de um fenômeno em condições idênticas é suficiente para provar que é possível e submetido a uma lei, e por isso não é miraculoso. O princípio dos fenômenos psíquicos se baseia, como se tem visto, sobre as propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético sobre as manifestações de vida espiritual durante a existência e após a morte. Enfim, sobre o estado constitutivo dos espíritos e no papel que desempenham como força ativa da natureza. Conhecidos esses elementos e constatados seus efeitos, a consequência é que se admita a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados enquanto se lhes atribuía uma origem sobrenatural. Sem nada pré-julgar sobre a natureza do Cristo, cujo exame não está no objetivo desta obra, e considerando-o por hipótese apenas um espírito superior, não se pode deixar de reconhecer nele um de ordem mais elevada, e colocado por suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que tem produzido, sua encarnação neste mundo só poderia ser uma dessas missões que são confiadas aos mensageiros diretos da divindade, para cumprimento de seus desígnios. Supondo-se que ele mesmo não fosse Deus, mas um enviado de Deus para transmitir sua palavra, ele seria mais que um profeta, porque seria um Messias divino. Como homem, tinha organização dos seres carnais, mas como espírito puro destacado da matéria, devia viver a sua vida espiritual mais que a vida corporal, da qual não tinha absolutamente as fraquezas. Sua superioridade sobre os homens não resultava das qualidades particulares de seu corpo, mas de seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e de seu perispírito extraía da parte mais quintessenciada dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos dava-se imenso poder magnético, secundado pelo desejo incessante de fazer o bem. Nas curas que operava, agia como médium? Pode-se considerá-lo como um potente médium curador? Não, porque o médium é um intermediário,
um instrumento do qual se servem os espíritos desencarnados. Ora, Cristo não tinha necessidade de assistência. Ele é que assistia aos outros. Ele atuava, pois por si próprio, em virtude do seu poder pessoal, assim como podem fazê-lo os encarnados, em certos casos, na medida de suas forças. Qual espírito, aliás, ousou-lhe insuflar os próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se ele recebesse um influxo estranho, não poderia ser senão de Deus. Conforme a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Vale lembrar que Jesus disse que vós sois deuses, ou seja, nós todos podemos chegar a fazer o que ele fez e muito mais, como ele mesmo afirmou. Segundo item, sonhos. José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e lhe disse que fugisse para o Egito com o filho. Isso está em Mateus, capítulo 2, versículo 19 a 23. As advertências por sonhos representam um papel importante nos livros sacros de todas as religiões. Sem garantir a exatidão de todos os fatos relatados e sem os discutir, os fenômenos por eles mesmos não têm nada de anormal, quando se sabe que durante o sono, o espírito se desprende dos laços da matéria, penetra momentaneamente na vida espiritual, onde se reencontra com os que conheceu. E, frequentemente, esse é o momento que os espíritos protetores encontram para se manifestar a seus protegidos e lhes dar conselhos mais diretos. Os exemplos autênticos dos avisos por sonhos são numerosos, mas é preciso inferir apenas que nem todos os sonhos sejam advertências, e ainda menos que tudo o que se vê em sonhos tenha sua significação. É necessário incluir a arte de interpretar sonhos entre as crenças supersticiosas e absurdas. Capítulo 14, número 27 e 28. Estrela dos Magos. É dito que uma estrela apareceu aos magos que vieram adorar Jesus, que ela caminhou diante deles para lhes indicar a rota e parou quando chegaram. Mateus capítulo 2, versículo 1 a 12. A questão não é saber se o fato relatado por São Mateus é real ou se apenas uma figura para indicar que os magos foram levados de uma maneira misteriosa para o lugar onde estava o menino Jesus. Tendo em vista que não existe nenhum meio de comprovação, mas sim de um fato dessa natureza, é possível. O certo é que essa circunstância, a luz, não poderia ser de uma estrela. Podia-se crer nessa época em que se pensava que as estrelas fossem pontos luminosos presos ao firmamento e que podiam cair sobre a Terra, mas não atualmente que se conhece a sua natureza. Não, ou seja, por não ter a causa que se atribui, o fato da aparição de uma luz tendo o aspecto de uma estrela não é coisa impossível. Um espírito pode aparecer sob a forma luminosa ou transformar uma parte do seu fluido perispiritual em um ponto luminoso. Muitos fatos desse gênero recente e perfeitamente autênticos não têm causa, por essa nada tem a ver de sobrenatural. Dupla vista. Entrada de Jesus em Jerusalém. Logo que se aproximaram de Jerusalém, o que chegaram de Betfagé, próximo da Montanha das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e disse: Ide a esta aldeia que está ante vós, e aí chegando encontrareis uma jumenta presa ao seu jumentinho. Com ela, desamarrai-a e trazei-os. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei que o Senhor tem necessidade deles, e de imediato os devolverá. Ora, tudo isso é feito a fim de que esta palavra do profeta fosse cumprida. Diz a lei: dizei à filha de Sião: eis aqui o vosso rei que vem a vós, cheio de doçura, montado sobre uma asna e sobre um asnozinho, filho daquela que está sob o jugo. Essa profecia, meus amigos, está no Antigo Testamento, certo? Então ela se cumpriu através de Jesus. Os discípulos em si foram, pois, e fizeram o que Jesus os havia mandado. E ido em busca a jumenta e o jumentinho,
cobriram-no com suas vestimentas e o fizeram montar com eles. Sobre eles. Isso está em Mateus 21, versículo de 1 a 7. Beijo de Judas. Erguei-vos, vamos, aquele que deve me trair está perto daqui. Não tinha ainda terminado essas palavras e Judas, um dos 12, chegou. Com ele uma tropa de pessoas armadas de espadas e bastões, que tinham sido enviadas pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. Ora, aquele que o traíra tinha-lhes dado um sinal para reconhecê-lo, dizendo: aquele que o beijar é o próprio que procurais. Amarrai-o. Logo, pois, aproximou-se de Jesus e lhe disse: Mestre, eu vos saúdo e o beijo. Jesus respondeu-lhe: Meu amigo, o que vindes fazer aqui? E ao mesmo tempo os demais avançando lançaram-se sobre Jesus e o prenderam. São Mateus, capítulo 26, versículo de 46 a 50. Pesca miraculosa. Um dia em que Jesus estava nas margens do lago de Genezaré, achava-se cercado pela multidão do povo, que se comprimia para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos presos à margem do lago, dos quais os pescadores tinham descido e levavam suas redes. Ele entrou, então, em um dos barcos, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. E, estando sentado, ele ensinava o povo de dentro da embarcação. Assim que acabou de falar, disse a Simão: Avançai ao lago das águas e lançai a vossa rede de pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada pegar. Entretanto, sobre a vossa palavra eu lançarei a rede. Tendo lançado a rede, então pegaram uma tão grande quantidade de peixes que a sua rede se rompeu. E fizeram um sinal a seus companheiros que estavam no outro barco, para vir ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal forma os barcos que faltou pouco para que eles afundassem. São Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 7. Vocação de Pedro, André, Jacó, Tiago, João e Mateus. Diz ali: Ora, Jesus, caminhando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam suas redes ao mar, porque eram pescadores. E ele lhes disse: Segui-me, eu vos farei pescadores de homens. Tão logo eles deixaram suas redes e o seguiram. Dali, avançando, viu 2 outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estavam em um barco com Zebedeu, pai deles, o que arrumavam suas redes, e ele chamou-os. Ao mesmo tempo, abandonaram suas redes e seu pai e o seguiram. Isso está em São Mateus, capítulo 4, versículo de 18 a 22. Jesus, saindo de lá, passando, viu um homem assentado numa mesa de impostos, de nome Mateus, ao qual disse: Segui-me, e ele logo se levantou e seguiu-o. São Mateus, capítulo 4, versículo 9. Esses fatos nada têm de surpreendente quando se conhece o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade. Jesus já a possuía ao supremo grau e poder dizer que ela era seu estado normal, o que atesta um grande número de atos de sua vida e o que explica atualmente os fenômenos magnéticos e o espiritismo. A pesca, qualificada de miraculosa, também é explicada pela dupla vista, ou seja, dupla visão. Jesus não produziu espontaneamente peixes onde eles não existiam. Ele viu, como poderia fazê-lo um vidente lúcido, pela visão da alma, o local onde eles se encontravam, e pôde dizer com segurança aos pescadores onde lançar suas redes. A penetração do pensamento e, por conseguinte, certas previsões, são a consequência da vida espiritual. Quando Jesus chamou a si Pedro, André, Jacó, João e Mateus, era preciso que conhecesse suas disposições íntimas para saber que eles o seguiriam e que seriam capazes de desempenhar a missão da qual os devia encarregar. Era necessário que eles próprios tivessem a intuição dessa missão para dedicarem-se a ele. Ao mesmo quando, no dia da ceia, anuncia um dos 12 o trairia e o designa dizendo que é aquele que colocava a mão no prato e quando diz que Pedro o negaria. Em muitas passagens do Evangelho é dito: mas Jesus, conhecendo seus pensamentos,
lhe diz: ora, como podia ele conhecer seus pensamentos se não fosse pela irradiação fluídica que os transmitia, assim como pela visão espiritual que lhe permitia ler o foro íntimo dos indivíduos? Então, muitas vezes, quando se crê que um pensamento está profundamente sepultado no recôndito da alma, não suspeitamos levar conosco um espelho que o reflete, um revelador da própria radiação fluídica que está impregnada dele. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos rodeia, as ramificações desses fios condutores do pensamento que vinculam todos os seres inteligentes, corporais e incorpóreos, os eflúvios fluídicos carregados das impressões do mundo moral, que atravessam o espaço como correntes de ar, ficaríamos menos surpresos diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. Capítulo 16, número 22 e seguintes. Curas. Perda de sangue. Então, uma mulher doente por hemorragia, há 12 anos, que muito tinha sofrido na mão de vários médicos e que, tendo gasto todos os seus bens, não havia recebido nenhum alívio. Mas seu estado estava cada vez pior. Tendo ouvido falar de Jesus, vindo entre a multidão atrás dele, tocou as suas vestes. Pois ela disse: se eu pudesse também tocar as suas vestes, estarei curada. No mesmo instante, a causa da perda de sangue foi estancada e ela sentiu seu corpo que estava curada dessa doença. Logo, Jesus, conhecendo a si próprio a virtude que emanara dele, voltou-se para o meio da turba e disse: quem foi que tocou as minhas vestes? Seus discípulos lhe disseram: vede que multidão vos aperta de todos os lados, e vós indagais quem vos tocou? Ele olhava tudo em sua volta para ver quem lhe houvera tocado. Mas essa mulher, que sabia o que estava se passando, tomada de medo e de pavor, veio lançar a seus pés e lhe declarou toda a verdade. E Jesus lhe disse: minha filha, vossa fé vos salvou. Ide em paz e estejais curada da vossa doença. Isso está em São Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34. Essas palavras, conhecendo em si próprio a virtude que dele havia saído, são significativos. Elas exprimem o movimento fluídico que se operou em Jesus para a mulher doente. Ambos experimentaram a ação que se produziu. É marcante que o efeito não tenha sido provocado por nenhum ato de vontade de Jesus. Não houve nem magnetização nem imposição de mãos. A irradiação fluídica normal foi suficiente para operar a cura. Mas por que a irradiação foi dirigida sobre essa mulher, de preferência em relação aos outros, já que Jesus não pensava nela e que se achava envolvido pela multidão? A razão é bem simples. O fluido considerado matéria terapêutica deve alcançar a desordem orgânica para repará-la. Pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente e a confiança de uma palavra, a fé do doente. Em relação à corrente fluídica, o curador atua como uma bomba compressora e o doente como uma bomba aspirante. Por vezes, a simultaneidade dos dois efeitos é necessária. De outras vezes, um só é suficiente. Foi o segundo caso que ocorreu na circunstância em questão. Jesus tinha, pois, razão em dizer: vossa fé vos salvou. Entende-se aqui que a fé não é a virtude mística, como certas pessoas a entendem, mas uma verdadeira força atrativa, ao passo que aquela que não a tenha opõe a corrente fluídica a uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Compreende-se depois disso que os dois enfermos atingidos pelo mesmo mal, em presença de um curador, um pode ser curado e o outro não. Esse é um dos princípios mais importantes da mediunidade curadora e que explica, por uma causa muito natural, certas anomalias presentes. Capítulo 14, número 31, 32 e 33. E eu faço uma observação aqui dos exercícios que atualmente, nos dias de hoje, inclusive com muitos livros escritos sobre a força do pensamento. Não é verdade? A pessoa trabalha o seu pensamento para atrair certas situações para a sua vida. Um trabalho, uma situação financeira, uma cura, o que quer que seja. O nosso cérebro, atuando com o nosso perispírito, movimenta, aciona o universo em nosso favor
ou desfavor. Aquela pessoa que é pessimista, que acha que está sempre doente, que alguém vai lhe roubar, ela atrai também essas coisas. Nós atraímos aquilo que pensamos. Por isso que é muito importante saber pensar. E o difícil não é pensar no que nós queremos. O difícil é não pensar no que nós não queremos. A nossa força do medo é sempre muito maior. Então vamos nos aperfeiçoar. Continuando a nossa leitura. Cego de Betsaída. Tendo chegado a Betsaída ou Betsaída, trouxeram-lhe um cego, o qual lhe pedia para tocá-lo. E tomando o cego pela mão, conduziu-o para fora da aldeia. Passou saliva sobre os olhos e, tendo-lhe imposto as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Este homem, observando, disse: Eu vejo caminhar homens que me parecem como árvores. Jesus colocou-lhe ainda mais uma vez as mãos aos olhos e lhes começou a ver melhor. E afinal, ele foi totalmente curado, pois via distintamente todas as coisas. Ele o enviou em seguida para casa e lhe disse: Ide-vos para a vossa casa, e se voltares à aldeia, não direis a ninguém o que vos aconteceu. São Marcos, capítulo 8, versículo 22 até 26. Aqui o efeito magnético é evidente. A cura não foi instantânea, mas gradual, e por efeito de uma ação firme e reiterada, embora mais rápida do que na magnetização comum. A primeira sensação deste homem é a que experimentam os cegos recobrando a luz por um efeito óptico. Os objetos lhe parecem de uma grandeza desmesurada. O paralítico, item 14. Jesus, estando dentro de um barco, atravessou o lago e veio para a sua cidade, Cafarnaum. E como lhe tivessem apresentado um paralítico deitado sobre um leito, Jesus, vendo sua fé, disse a esse paralítico: Meu filho, tende confiança, vossos pecados vos são absolvidos. Logo, alguns dos escribas disseram entre si: Este homem blasfema. Mas Jesus, tendo conhecimento do que eles pensavam, disse-lhe: Por que tendes maus pensamentos dentro dos vossos corações? Pois o que mais fácil de se dizer, vossos pecados vos estão perdoados, ou dizer, levantai e andai? Ora, a fim de que vos saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de absolver os pecados. Levantai-vos, disse então ao paralítico, conduzi vosso leito e ide com ele para a vossa casa. Muito interessante, muito interessante. Essa passagem é muito, muito importante. O paralítico levantou-se e se foi para sua casa, e o povo, vendo esse milagre, ficou cheio de temor. Rendeu glórias a Deus por haver concedido tal poder aos homens. São Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8. Item 15. O que poderiam significar essas palavras? Vossos pecados vos serão perdoados. E a quem poderiam elas servir para a cura? O Espiritismo dá a chave, como uma infinidade de outras palavras, incompreendidas até esse dia. Ele nos ensina, pela lei da pluralidade das existências, que os males e as aflições da vida são frequentemente expiações do passado. Eu faço aqui uma observação. Ele tinha essas continhas a pagar, por isso que ele veio paralítico. Aqui temos uma nota de rodapé de número 186. Vamos lá. Expiações são provas escolhidas pelo espírito imperfeito, com o objetivo de superar suas imperfeições, pelo descondicionamento de seus hábitos equivocados, adquiridos e vícios. Isso ocorre depois de se conscientizar de que o seu sofrimento é inerente à sua imperfeição e que pode superá-los pela força de sua vontade, nas oportunidades das reencarnações que se seguem. Nota do editor. Continuando agora com a leitura. Ele nos ensina, pela lei da pluralidade das existências, que os males e as aflições da vida são frequentemente expiações, como foi dito, e que sofremos na vida presente as consequências das faltas que tenhamos cometido em uma existência anterior, sendo as diferentes existências solidárias umas com as outras, até que se tenha pago o débito das imperfeições. Nós vivemos numa escola, estamos aqui para aprender. E muitas vezes, para aprender, nós precisamos de certas limitações físicas ou intelectuais. Continuando a nossa leitura.
Se, pois, a doença desse homem era uma punição pelo mal que ele houvera cometido, dizendo-lhe: vossos pecados vos foram perdoados, era como lhe dizer: tendes pago a vossa dívida, a causa da vossa doença está extinta por vossa fé presente. Em consequência, mereceis ser liberto da vossa doença. É por isso que ele disse aos escribas: tão fácil é dizer: vossos pecados estão perdoados, como: levantai-vos e caminhai. A causa cessando, o efeito deve cessar. É o mesmo caso de um prisioneiro ao qual dissesse: vosso crime está expiado e perdoado, o que valeria dizer: podeis sair da prisão, não é? Item 187, nota de rodapé. Vejam no capítulo 11, no item 25, onde melhor se compara, no Espiritismo, a luta do espírito em suas provas na vida com uma escola de aplicação. Na França, desde o século XIX, era uma instituição de ensino superior destinada a especializar profissionalmente os alunos já diplomados. É assim que cada existência é um passo adiante no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Atualmente é o estágio remunerado, né, meus amigos? Você vai estagiar e se aperfeiçoar naquilo que você aprendeu na escola. Por hoje ficamos por aqui, eu aguardo a todos na sequência do nosso capítulo 15. Abraços.